o Gold 11. Aqui, ó. Tá? Então, custando até barato, gente. 22,52, tá? 51,86%. Small Caps vem em segundo lugar com 27,85%. As ações pagadoras de dividendos, que é o IDIV, foi em terceiro, quarto com 21,65%. Os fundos imobiliários, o IFIX, ficou, né, no quinto lugar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 15,32%. Os fundos multimercados que eu falei no vídeo de ontem, 13,08%. Renda fixa no Tesouro Direto, 12,17%. O CDI curto prazo na renda fixa ficou com 11,71%. As BDRs de ações estrangeiras, 7,55%. Poupança, 6,75%. Bitcoin, mais 0,69%. O euro, menos 3,75%. E o dólar, que foi a derrocada de tudo aqui no Brasil, menos 13,05%. Tá? Então, assim, impressionante mesmo, tá? O dólar, situação do dólar aqui dentro do Brasil. Bom, sem muitas delongas, o Ibov tenta sustentar os 150 mil pontos com o fim do Sundown, né? O Sundown nos Estados Unidos. Pronto, acabou aquilo ali. O Trump, eu sabia que ele ia dar um jeito naquela merda lá, né? E conseguiu. 5 coisas para saber antes de investir hoje, 13, tá? O Ibovespa tenta sustentar os 157 mil pontos após uma breve pausa nos ganhos. Os investidores reagem a uma nova rodada de pesquisas eleitorais e balanços corporativos. O destaque para os números do Banco do Brasil. Banco do Brasil. O fim do Sundown nos Estados Unidos, né, também movimenta o mercado, tá? Gente, vocês certamente já ouviram falar na expressão inglesada, né? Follow the money. Siga o dinheiro. Então, é isso que eu peço para vocês aqui também, tá? Sigam o dinheiro, viu? Porque é a melhor coisa a se fazer. Se você segue o dinheiro, você certamente será bem sucedido lá na frente. Por volta das 10 horas, horário de Brasília, o principal índice da Bolsa Brasileira tinha baixa de 0,15% aos 157.402 pontos. Preparem-se agora, porque com o fim, né, do fechamento da máquina pública lá nos Estados Unidos, agora essa gringaiada volta tudo para lá novamente. Vocês sabem o que vai acontecer, não sabem ou não? Pois é,
vai acontecer o seguinte, que essa mesma gringaiada vai embora. Então, esses 157.158 pontos, que até está em queda, né, de menos 0,30% nessa intradiária aqui, agora, né, às 13 de novembro, 14 horas e 12 minutos. 14 horas e 28 minutos no horário da gravação aqui, tá? Então, aí a gente tem, então, um delayzinho, mas tudo bem, né? Mas eu não acredito que a Bolsa deve cair, não. Ela está com uma tendência para subir, não aos 158 mil, mas aos 157. Gente, o índice Bovespa, que é uma droga, diga-se de passagem, ele não quer dizer que as ações estão caras, não. Muito pelo contrário, tá? O valor das ações estão baratas demais. A nossa bolsa está barata. O índice indica, ele é um indicador de entrada na bolsa, ou seja, quando tem é tudo oferta e demanda. Quando tem uma demanda demais, o que acontece com o preço? Por exemplo, esse produto aqui, aparece lá 500 pessoas na loja lá querendo comprar isso e o cara não tem uma oferta tanto assim. O preço sobe. Quando a oferta tá quase que zero e o cara tá lá com aquele tanto de estoque, o que acontece com o preço? Cai. Isso é economia de livre mercado que os comunas odeiam, né? Que esse socialismo aí, pseudo-socialismo brasileiro, porque eles gritam aqui morte, morte ao socialismo, mas ao mesmo tempo, né? Vale lembrar que eles querem viver, né, as facilidades, né, as entregas do capitalismo. Tá? Você viu o Lula? O Lula não falou que ia dormir num barquinho lá na COP30? Pois é. Você viu o barco? Vocês viram, né? O triplex lá do barquinho dele. Aliás, ele deve odiar ouvir falar em triplex, né? Pois é, lá do Guarujá. Deve remeter ele a certas lembranças aí, não muito agradáveis, né? E os cruzeiros transatlânticos que saíram lá da Itália, parece, sei lá, que foram alugados aí a preços, já imagine alugar, né, transatlântico, aquela coisa imensa para hospedar esse povo que nem chefe de Estado é. Representantes apenas, representantes. Lula pensou que Xi Jinping ia vir, achou que Xi Jinping ia pôr dinheiro no fundo da Amazônia dele aqui, zero bala. Achou que o companheiro Putin, Vladimir Putin, também ia pôr dinheiro aqui, zero bala. Aliás, eles estão cagando e andando pro Lula lá nos BRICS, né? Eu acho que eles estão mantendo o Lula lá mais por causa dos interesses coloniais que eles têm aqui no Brasil, sobretudo as terras raras, né? Que de raras não tem nada, entendeu? Apesar da China ser a maior reserva do planeta, mas
quanto mais, né? Então, e o Brasil também é um ponto estratégico. Outra coisa também que eu quero falar, que eu queria... vocês viram os retratos lá, as fotos lá, né, do Ali Khamenei, lá, né, o Ayatollah Ali Khamenei do Irã, lá na FLOP? Pois é, estavam lá todos lá, tá, retrato daqueles, né, ditadores sanguinários que fazem, financiam o Hezbollah, Hamas e por aí vai, né? Tava tudo lá, pois é. Entendeu? E dinheiro, grana, money, bufunfa, zero também, nada. Veio, você acha que um homem enviado por Alá vai sair de lá do Irã, daquela segurança toda para vir aqui para o Brasil, onde até o Comando Vermelho explode vans lá e dá ordem e tudo mais, depois não é um grupo terrorista? Não pode ser enquadrado como um grupo terrorista. Será por quem? Será por quem, né? O dólar à vista opera também em queda ante o real e o desempenho da moeda no exterior. No mesmo horário, a moeda norte-americana caía a R$5,28, menos 0,04%, tá? A Genial Quest também, que eu falei, né? A vantagem de Lula sobre os adversários, porém, caiu ao ponto de empate técnico dentro da margem de erro, né? Com o ex-presidente do PL. O homem está morrendo. E outra, ele vai para Papuda agora, assim que acabar esses embargos infringentes e tudo que a defesa tem direito, porque o Alexandre, se ele quiser, já foi até lá para ver a cela onde vai ficar, para tirar retrato, para poder fazer aquele troféu, né, para ele pendurar, quem sabe lá atrás do quadro, onde é que dá no STF, lá onde ele fica sentado lá, né? É tipo aqueles caras que matam os animais, corta lá a cabeça e põe lá empalhado lá, né? Para exibir como troféu. Deve ser isso aí que o Moraes vai fazer, né? O que ele quer é um troféu, depois ele manda ele de volta para casa, sei lá. Ou também não, deixa ele apodrecer lá e acabar de apodrecer o resto e morrer, né? Então, segundo a sondagem divulgada nessa quinta-feira 13, Lula lidera a disputa eleitoral contra todos os adversários em cenário de primeiro turno, com percentuais que variam de 31 a 39, a depender do adversário. Em outubro, Lula liderava com fatias de entre 35% e 40% do eleitorado do primeiro turno. Nos cenários do segundo turno, Lula é o primeiro colocado, mas também vê sua margem de liderança diminuir. Na simulação de segundo turno com Bolsonaro, Lula teria 42, enquanto que o ex-presidente 39, configurando um empate técnico quase no limite da margem de erros de 2 pontos percentuais, para mais para menos. Tá? Gente, é igual falei com vocês, né? Eu não vou ficar aqui lendo política, coisa não, porque eu não gosto desses trem eu falei com vocês que o resultado é conforme o cliente quer,
Então não vou ficar aqui lendo pesquisa genial, ainda mais da Genial Quest. Genial, que eu tinha para mim, que eu todos os dias, abertura religiosamente, abertura de mercado, meio-dia, resumo da manhã e o fechamento de mercado às 17h30, religiosamente. Hoje eu nem vejo mais. Inclusive, já estou cogitando em tirar o meu dinheiro de lá, porque eu tenho certeza que aquele negócio do carbono oculto, a Genial, sim, está envolvida até o pescoço. Bom, mas se for olhar isso, o BTG com o André Esteves, tá lá. O André Esteves foi passear lá na Argentina, no Gilmar Palusa. Ele anda com esses trem lá. Sabe-se lá o que é que esse povo discute por lá, hein? Vocês já pararam para pensar? Por que não pode ser feito aqui no Brasil? Não, Guilherme, não pode não, tá? Tem coisas ocultas. Mas seria então uma maçonaria? Claro que não. Claro que não. Eu já pertencia à maçonaria. Maçonaria é coisa limpa, é coisa do bem, coisa boa, tá? Por que eu não pertenço hoje? Mas porque eu tive que ir embora para outro lugar, para coisa aí. Então não dava, entendeu? Você não pode sair mudando de uma sede assim para outra. Assim. Não é assim que funciona a maçonaria, tá? Bom, então os 5 assuntos, procurem aí nos Google da vida. Eleições 2026, vendas a varejo. O varejo brasileiro teve queda de 1,5% nas vendas de outubro, sobre o mesmo período do ano passado, descontada a inflação, segundo o levantamento da empresa de meios de pagamento Stonico, divulgado nesta quinta-feira 13, com a maior parte dos segmentos de consumos monitorados pela companhia, mostrando retração no mês passado. O varejo segue operando em ritmo moderado, o consumo continua sustentado principalmente pelo mercado de trabalho aquecido, com desemprego histórico baixo e massa de rendimentos elevados. Você sabe o que é isso, né? Você sabe. Mercado, desemprego elevado, é porque, claro, ninguém está procurando emprego. E como estão fora, não entra na contabilidade. Isso não é contabilizado. Se é que vocês me entenderam. Quando a gente tem, igual, por exemplo, na ata do Copom, que saiu essa semana, o Galípolo já está falando, talvez, em um eventual cenário, tá, para janeiro, mas ano eleitoral, onde o governo vai lá e abre, tira a torneira fora e deixa escorrer emendas parlamentares e tudo mais, e para nós pagarmos tudo depois. Vai jorrar dinheiro na economia. Pois é. Aí, você já sabe o que isso dá, não é? A inflação vai lá para cima. Então tem lógica Galípolo querer cortar a inflação só se ele tiver macumunado com o Lula da Silva, então, para fazer aí
política eleitoral. Porque se o fiscal já está um fiasco, ele vai levar também a política monetária do Banco Central para um fiasco também? Perdeu a cabeça? O jovem, tão bem avaliado pelo mercado, tudo, perdeu a cabeça, perdeu o juízo. Outra, relação comercial entre Brasil e os Estados Unidos. O Mauro Vieira foi lá no Canadá para encontrar com Marco Rubio, o pitbull pior do Trump, tudo mais, para marcar mais uma reunião, Ele foi para uma reunião para marcar outra reunião. Entendeu? Segundo o Itamaraty, que é uma mentira deslavada, os dois conversaram sobre o andamento das negociações bilaterais envolvendo tarifas comerciais. Abro um adendo aqui, eles não ficaram nem 15 minutos, tá? Isso aqui é do André Esteves, tá? E outra, Vieira informou que o Brasil encaminhou no último dia 4 de novembro uma proposta de negociação aos Estados Unidos após reunião virtual entre as equipes técnicas dos dois países. O chanceler ressaltou a importância de avançar nas tarifas conforme orientação de Lula da Silva e Trump, que falaram do tema lá na Malásia. Só que Rubio veio de Cuba. Ele odeia esse povinho, Esse povinho socialista com viés também comunista. Ele sabe o que é tudo isso. Que Trump é um negociador e ele colocou justamente para isso. Então não vai ter nada enquanto Moraes não estiver fora do Supremo, e responder pelos crimes cometidos lá nos Estados Unidos, enquanto não tiver anistia geral e irrestrita também, nada feito, Nada feito. O que pode acontecer é os Estados Unidos simplesmente deficitário em café. Aí sim, os produtores de café serem beneficiados. Café. E americano toma mais café do que eu. Eu tomo 3 garrafas, maior do que essa daqui de café. Num dia, numa noite. Os ministros também concordaram em marcar uma nova reunião em data próxima para discutir o estágio atual das conversas e buscar entendimento sobre as medidas tarifárias. Vocês ouviram algum discurso de Lula da Silva lá na COP? Pois é, só fudendo o Trump, o dólar, o capitalismo, tudo, Foi lá na Colômbia para encontrar lá o encontro dos ditadores sanguinários, Pietro, que está deixando o poder, o Maduro, que já caiu de podre, mas está ali bancando porque o Trump está simplesmente fazendo aquela guerra psicológica com ele, Tá lá aquela aeronave, o navio lá dos porta-aviões maior do mundo, Gerald Ford,
sei se o nome dela aqui agora, né? Outra quarta, Banco Central. O mercado entendeu o recado na ata. Ontem, dia 12, o presidente Galípolo reforçou que a autoridade monetária continua perseguindo a meta de inflação de 3% e ainda afirmou que as comunicações da instituição não apontam necessidade para os próximos passos do BC. E ainda afirmou que as comunicações da instituição não apontam necessariamente, eu esqueci da palavra, tá? Para os próximos passos, ou seja, se há cortes ou não, ou manutenção. Viu? Abre aspas aqui para o Galípolo. Nestes 11 meses do ano, não houve nenhum mês que estivéssemos dentro da meta. E se olharmos as projeções, todas apontam que permaneceremos no mínimo 2/3 do meu mandato em cumpri-las, sem cumpri-las. Está bem claro o motivo pelo qual mantemos a taxa de juros em um patamar restritivo, fecha aspas, disse Galípolo. E eles ainda falam que o tom foi mais dovish do que o tom Hoves do comunicado, né? Após a reunião. A ata sai bem depois. Gente, é claro que o Galípolo está vendo que esses dados, PIB, inflação, desemprego, tá tudo maquiado. Não é que eles estão varrendo sujeira para debaixo do tapete, não é bem isso. É que o seguinte, tá? Tem muito dinheiro envolvido aí. Outra coisa, o PIB brasileiro paralisou a economia. Vocês vão ver no boletim de hoje à noite, tá? A hora que eu vou falar aqui, que eu for falar para vocês, tá? Sobre lá da COP30, o que é que está por trás, tá? O que é que está por trás dessa transição energética? A bolha dos carros elétricos e o lado sombrio dessa tal energia verde aí, viu? Foi preparado com muito carinho, muita coisa, então vocês preparem-se para assistir, tá? Por favor, viu? E não foi fácil preparar isso, não, tá? Não foi fácil. Bom, seguindo aqui, né? Então vocês sabem que esse dinheirama, essas políticas assistencialistas de Lula faz com que isso aconteça, né? A inflação parece que diminui, o desemprego também. Então, assim, tudo isso parece que a economia está indo de vento em popa, mas na verdade nós sabemos que não é isso, nada disso, tá? Segundo ele, é natural que exista debate no mercado sobre o futuro da política monetária. Porém, ele deixou um recado para quem busca as pistas nas comunicações do BC. Abre aspas. Nossas comunicações e ações se baseiam em fatos e em dados, sem olhar para trás. Banqueiro central não olha para trás, tá? Um adendo apenas. Continuando. Portanto,
Se alguém entendeu que alguma declaração nossa foi um sinal sobre o que o BC pode vir a fazer no futuro, entendeu errado. Fecha aspas. Galípolo destacou ainda que o comunicado e a ata do Comitê de Política Monetária têm apenas o objetivo de informar como os dirigentes estão interpretando a economia em um momento de incerteza. E, por fim, né, e não menos importante que todos, o fim do shutdown lá nos Estados Unidos depois de 40 dias, 43 dias, tá? Então, isso aí são assuntos que vocês devem olhar, né, com carinho antes de investir nessa quinta-feira. Bom, as maiores altas, por enquanto, nós temos aqui a MRV com 0,49%, depois nós temos também a Alliance Sonai também, que é Allos 3, tá? Com mais 1,10% de alta. A MBRF também, que está com 0,72% de alta. B3SA3. Espera aí, só um minutinho. Também mais 2,55 e gente, eu tô esquecendo os tickets tudo. Copel, tá? Desculpem aí. A Copel mais 0,20%. Então, são essas altas que nós temos aí, viu? Bom, o que mais que eu tinha para falar? Eu falei da ata, falei disso aí tudo, né? Então, é isso daí. Olha, considere, por favor, tá? Esse resuminho do mercado aí com 33 minutos e 55 segundos de vídeo. Considerem, tá? Olhar bem, viu? Por favor, e deixem aí o like de vocês, tá? Tanto na parte 1 quanto na parte 2. Eu tive que cortar aqui, porque teve um probleminha aqui. Não vai aparecer para vocês, porque eu cliquei em paralisar e depois cortei. Se tiver jeito de juntar, eu vou juntar num só. Se não tiver, fica os dois, parte 1, parte 2, tá bom? Meu muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, deixem lá o like de vocês, tá? Qualquer coisa, deixa aí os comentários de vocês, gente. Deixa os comentários aí que a gente responde, né? Na medida do possível, respondendo tudo para vocês, tá bom? Então, hoje à noite, viu? O lado obscuro da essa energia verde, viu? É muito interessante. Falou? Abraço
e até mais.